Vamos pensar uma visão tão poderosa que traça uma linha bem clara entre quem vai ser salvo e quem vai ser exterminado. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando fundo num dos momentos mais dramáticos e até aterrorizantes do livro de Ezequiel. Uma cena de julgamento divino que se desenrola em Jerusalém com uma precisão que chega a ser assustadora. E tudo começa assim, com um chamado que parece rasgar os céus, uma ordem que ecoa direto nos ouvidos do profeta. É uma convocação para os executores da cidade. E o recado é bem direto, né? Venham armados, preparados para destruir. O clima já fica pesado logo de cara, um presságio de o que está por vir. E em resposta a essa chamada, aparecem dois grupos bem diferentes de seres sobrenaturais. Eles não surgem em um lugar qualquer, não. Eles vão direto para o templo em Jerusalém, o coração da vida religiosa da cidade. Olha só que interessante o contraste visual que a gente tem aqui. De um lado, uma figura sozinha vestida de linho, carregando não uma arma, mas um tinteiro de escrivão, ferramentas de escrita. Do outro lado, um grupo de 6 homens, e esses sim, cada um com uma arma de extermínio na mão. Basicamente, é um administrador contra 6 executores. E a localização deles é crucial. Eles se posicionam ali, do lado do altar de bronze, dentro do espaço mais sagrado do templo. Isso deixa muito claro que não é uma ação aleatória, sabe? É uma operação oficial que vem de dentro do próprio santuário. É nesse momento que a glória de Deus se move para a entrada do templo e dá 2 ordens ao mesmo tempo. 2 ordens com propósitos totalmente opostos. Uma para o homem de linho e outra, bem diferente, para os 6 homens armados. A primeira missão, a do homem com o tinteiro, é uma missão de preservação. A ordem é: vá pela cidade e marque a testa de todos aqueles que estão genuinamente sofrendo, angustiados com a corrupção e os pecados que vêm. Essa marca é um sinal de proteção para identificar os justos. E logo em seguida, vem a ordem brutal para os 6 executores. A instrução não podia ser mais clara. Sigam o homem de linho e matem. Matem todos que não tiverem a marca, sem dó, sem compaixão nenhuma. Com as ordens dadas, a execução começa, e a visão se transforma numa cena de carnificina. Mas não é um caos, é uma carnificina metódica, que segue um conjunto de regras bem específicas. As regras do jogo são essas, em 5 passos. O massacre não faz distinção de idade ou de gênero, mas é totalmente seletivo. Quem tem a marca, vive. E aí vem o detalhe mais chocante de todos. O ponto de partida. Não são as ruas da periferia, não. É para começar pelo próprio santuário de Deus. E a ordem de começar pelo meu santuário é seguida à risca. O julgamento não tem início com os pecadores comuns, mas com a liderança religiosa, os anciãos, que estavam bem ali, na frente da casa de Deus. Isso mostra que para eles a responsabilidade era ainda maior. Agora, no meio dessa destruição toda, como é que reage o ser humano que está testemunhando tudo isso? O profeta Ezequiel, ele não é só um espectador. Ele fica completamente horrorizado com o que está vendo. Enquanto os executores avançam pela cidade, Ezequiel se vê sozinho no meio daquele cenário de morte. A reação dele é de desespero total. Ele se joga no chão, com o rosto na terra, e clama a Deus, porque ele simplesmente não consegue assistir à aniquilação do seu povo sem fazer nada. A pergunta de Ezequiel é cheia de angústia, né? Ele basicamente pergunta: é isso mesmo? O plano é destruir todo mundo que sobrou de Israel? A pergunta dele já dá uma dimensão da escala aterrorizante do julgamento que ele estava presenciando. A resposta para o apelo desesperado de Ezequiel não demora a chegar. E ela deixa bem claro que aquilo não é um ato de crueldade sem motivo. Existe uma lógica implacável por trás de toda aquela violência. E a resposta divina vem como uma lista de acusações. A maldade tinha chegado a um nível extremo, a violência e a injustiça dominavam tudo. Mas o ponto central era uma crise de fé. O povo achava que Deus tinha abandonado eles. Ou pior, que Deus simplesmente não via o que eles faziam. Agiam como se não houvesse consequência. O veredito então é final, é inflexível. A falta de piedade dos executores é um espelho da decisão divina. E a punição não é vista como algo arbitrário, mas como uma consequência direta das ações do povo. Basicamente, eles estavam colhendo exatamente o que plantaram. E a visão termina de um jeito bem direto e eficiente. O homem de linho, aquele que era o agente da preservação e também o gatilho para o julgamento, simplesmente volta e reporta: missão cumprida.
As duas ordens, a de marcar e a de destruir, foram totalmente executadas. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Aquela marca na testa é, sem dúvida nenhuma, um ato de misericórdia para quem recebe. Mas, ao mesmo tempo, é a aplicação dessa marca que define a fronteira para a destruição de todos os outros. É um símbolo de salvação que, pela sua própria existência, autoriza o extermínio. Curioso, não?